do verso 1 ao verso 9. Será o texto que nós vamos considerar hoje. Malaquias, capítulo 2, do verso 1 ao verso 9. Nós estamos aí na terceira exposição no livro de Malaquias. A primeira exposição foi do verso 1 ao verso 5, onde nós falamos sobre descrentes no amor. Deus diz que nos ama e nós muitas vezes duvidamos disso que Deus diz. E Deus provou isso pra gente. No segundo sermão, o Robson pregou uma mensagem cujo título é Desprezando o Amor. Deus disse: vocês me desprezam, mas eu continuo amando vocês, porque o meu amor não falha. E a gente está lidando com esse amor de Deus, que é um amor que não falha, é um amor que não retrocede, mesmo diante das nossas feiuras. E uma das coisas que nós vimos, e o título da nossa série de exposição, nós vamos expor todo o livro de Malaquias, e o título, você consegue ver na página 3 da Ordem de Culto, o título de toda a série de exposições é A Igreja no Tribunal de Deus. Gente, isso parece ser algo tranquilo? Tribunal, julgamento. E nós vemos que Deus entra em confronto com o povo. Deus diz: vocês desprezam o meu amor. Vocês desprezam a mim. E o povo diz: no que nós temos desprezado? E Deus prova isso. Deus prova isso de diversas formas. Então o livro de Malaquias é uma série de disputas entre Deus e o povo. E a gente pergunta: como que isso pode ser algo amoroso? E nós temos visto que sim, porque Deus repreende aquele que Ele ama. E o que nós temos aprendido é que nós temos, para que a gente possa compreender de forma completa e justa o livro de Malaquias, a gente precisa de considerar como Deus começa o livro. E Deus começa o livro dizendo o seguinte: eu sempre amei vocês. Eu nunca deixei de amar vocês. Mesmo na noite escura da sua alma. Mesmo no momento onde que vocês pensam que vocês estão sendo desprezados. Mesmo quando o templo é feio, não é glorioso como no templo de Salomão. Eu não amo vocês mais no templo de Salomão do que eu amo agora. Eu sempre amei vocês. E a Babilônia que eu trouxe a vocês é uma prova do meu amor por vocês. E nós vimos tudo isso, nós vimos como que o amor de Deus é um amor que de fato não falha. E hoje a gente vai considerar algo muito interessante. O que a gente vai considerar, e o título da nossa mensagem, é o ministério do sacerdote, bênção ou maldição. A gente vai ver que não tem como um sacerdote ser neutro, ou um líder ser neutro, ou não tem como você ser neutro. Só tem duas opções para você. Só tem duas opções para o sacerdote. Ou ele é bênção, ou ele é maldição. Ou ele ajuda você a conhecer a Deus, ou ele corrompe o conhecimento de Deus. É isso que a gente vai considerar. Por isso eu quero convidar você a ler junto comigo o texto. A gente vai pedir mais uma vez o auxílio do Espírito Santo, para que a gente possa compreender o que Deus está trabalhando aqui. Malaquias capítulo 2, verso 1 ao verso 9. Todos acharam o texto? Amém. Meus irmãos, assim diz a santa palavra de Deus. E agora, essa advertência é para vocês, ó sacerdotes. Se vocês não derem ouvidos e não se dispuserem a honrar o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, lançarei maldição sobre vocês. Até amaldiçoarei as suas bênçãos. Aliás, já as amaldiçoei, porque vocês não me honram de coração. Por causa de vocês, eu destruirei a sua descendência. Esfregarei na cara de vocês os excrementos dos animais oferecidos em sacrifícios, em suas festas, e lançarei vocês fora, junto com os excrementos. Então vocês saberão que fui eu que lhes fiz essa advertência, para que a minha aliança com Levi fosse mantida, diz o Senhor dos Exércitos. A minha aliança com ele foi aliança de vida e de paz, que na verdade lhe dei para que me temesse. E ele me temeu e tremeu diante do meu nome. A verdadeira lei estava na sua boca, nenhuma falsidade achou-se em seus lábios. Ele andou comigo em paz e em retidão, desviou-se de muitos pecados. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento. E da sua boca todos esperam ouvir a instrução na lei,
porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vocês se desviaram do meu caminho e pelo seu ensino causaram a queda de muita gente. Vocês quebraram a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso eu fiz com que fossem desprezados e humilhados diante de todo o povo, porque vocês não seguem os meus caminhos, mas são parciais quando ensinam a lei. Deus bendito e santo, nós acabamos de ler a tua palavra e a gente pede ao Senhor que nos auxilie na exposição. Que eu possa ser fiel à tua palavra, que meus irmãos possam recebê-la com fé, que elas frutifiquem e que essa palavra frutifique na vida dos meus irmãos. Nós estamos diante de uma advertência, de uma palavra dura, mas que a gente possa então, Senhor, arrepender dos nossos pecados e viver de acordo com aquilo que o Senhor espera de nós. Obrigado pelos teus mandamentos, que são para nós vida e paz. Nos dê sacerdotes, líderes e pessoas comprometidas com a tua glória e com a tua verdade. É o que nós pedimos, em nome de Cristo, o nosso bendito e santo Salvador. Amém. Meus irmãos, eu tenho uma pergunta para vocês. A pergunta é a seguinte: é possível vencer um inimigo mais poderoso? É possível que um exército menor vença um exército maior? É possível que nós, sendo fracos, vençamos um inimigo que é muito maior do que nós, muito mais poderoso do que nós? Isso é possível de acontecer? E a história e a ficção no geral nos ensinam que sim. Por exemplo, nós temos o afamado cavalo de Troia. O que é o cavalo de Troia? Você tinha uma cidade fortificada e que o inimigo não conseguia invadir essa cidade. Então eles dão um presente. E esse presente é um cavalo de madeira cheio de soldados dentro. Então eles recebem esse presente com alegria e à noite aqueles soldados saem do cavalo, abrem os muros e uma vez que os muros estão abertos, é fácil atacar a cidade e vencê-la. Pense, meus irmãos, por exemplo, na corrupção da igreja nos primeiros séculos. Tertuliano diz que o sangue dos mártires é a semente da igreja. Quanto mais o inimigo perseguia a igreja e queimava cristãos no Coliseu Romano, mais a igreja crescia. Quando um cristão era martirizado no Coliseu, 10 outros convertiam. E quanto mais eles perseguiam os cristãos, mais os cristãos cresciam. Porque a nossa fé é uma fé verdadeira, e não só verdadeira, era uma fé naquele período pura. Só era cristão aquele que de fato era cristão. Ninguém ousava dizer, eu sou cristão, e não viver de acordo com isso, porque se você dissesse que você é cristão, você era martirizado por conta disso. Então só era cristão genuínos e verdadeiros cristãos. E os cristãos então cuidavam dos órfãos. As crianças eram jogadas para ser mortas, os cristãos cuidavam delas. Os cristãos eram hospitaleiros, abriam sua vida. Os cristãos cuidavam dos pobres deles e dos nossos. Os cristãos amavam, embora fossem odiados. E como você pode ir com um povo desse? Como destruir um povo que é maravilhoso? Meus irmãos, a nossa fé é verdadeira. Como que pode 11 homens iletrados dominar todo o império, que era hostil por isso? Gamaliel, em Atos capítulo 5, tem uma frase muito interessante. Ele diz, pare de perseguir os cristãos. Se essa fé for falsa, ela vai acabar. Mas se ela for verdadeira, nada pode ir contra ela. E por que nós estamos aqui? Porque a nossa fé é verdadeira. E por mais que eles perseguiam os cristãos, mais os cristãos cresciam. Não tem como ir contra um povo desse, né, gente? Tem. Como? Qual que é a estratégia de Satanás para destruir a igreja? Se ele não pode ir contra ela, se ele não pode destruir ela, como que ele faz? Ele corrompe a igreja por dentro. E é isso que aconteceu no século IV, quando a igreja se torna status. Ser cristão se torna status. E as pessoas começam a se converter ao cristianismo. Não porque tinham compromisso com Cristo, mas porque queriam poder. E aí nós temos séculos onde que sim, havia graça na igreja, mas também havia apostasia. A igreja romana é uma igreja apóstata. É uma igreja apóstata porque é uma igreja que preocupa com a pompa e não com a fé. É uma igreja que, quando na Idade Média você tinha peste negra devastando a Europa, matando 1/3 da Europa, você tinha guerra de 100 anos entre a França e a Inglaterra,
o que a igreja pensa? Eu vou confortar as pessoas e trazer o evangelho para elas, né? Se a igreja romana fosse uma igreja verdadeira, ela faria isso. Mas o que ela fez? Vou ganhar dinheiro com ela. Eu vou fazer aqui uma fogueira e vender vaga no céu. E é isso que a igreja romana faz para construir a Basílica de São Pedro. Porque a igreja romana é uma igreja apóstata. Uma igreja que não se preocupa com as pessoas, mas se preocupa apenas com dinheiro. Agora deixa eu falar, 507 anos depois da Reforma, o que as igrejas são? O que muitas igrejas são? O que muitas igrejas que pregam em Malaquias são? Você já ouviu muitas mensagens em Malaquias, tenho certeza. Mas você já ouviu essa mensagem em Malaquias? Não, né? Parece que as pessoas e muitas igrejas apóstatas, assim como Roma, só conhecem Malaquias 3, né? De que fala de dinheiro. Porque eles querem dinheiro, né? Então qual é a forma de corromper a igreja? Por dentro da igreja. Ou então eu poderia dar vários exemplos durante a história que um inimigo maior pode ser vencido. E ele é vencido geralmente não por um ataque direto, um ataque frontal, mas por uma corrupção interna. Pensa no comunismo. Não tome os quartéis, tome as escolas. A gente não precisa a escola de Frankfurt diz, a gente não precisa de tomar os quartéis, ou seja, de fazer a revolução pela força. A gente toma as escolas, ensina isso que eles pensam, e daqui uma geração, todos vão pensar como a gente. Como que eu estou ganhando poder? Por uma corrupção interna, não por uma corrupção externa. E aí eu não vou enfadar vocês com a mesma coisa acontecendo na Queda de Númenor, de Tolkien, onde que Sauron consegue destruir o inimigo, que é muito mais poderoso, invadindo e corrompendo. Ou então, quando um livro muito famoso de John Bunyan, a gente conhece o Peregrino, né? Mas tem um livro muito famoso do Bunyan que chama Guerra Santa, onde que ele vai falar sobre a cidade da alma humana. E a cidade da alma humana era impenetrável. Você não conseguia vencer a cidade da alma humana, nenhum inimigo conseguia vencer e transpor a cidade da alma humana. Mas até que Diabolos, o inimigo, ele teve uma ideia, que é convencer os cidadãos a abrirem os portões. E ele entrou na cidade da alma humana, porque aqueles cidadãos internamente foram corrompidos. O que eu quero, por que eu estou dando todos esses exemplos para vocês, meus irmãos? É que a melhor forma de vencer um inimigo muito mais poderoso não é o ataque externo, direto e frontal, mas uma corrupção interna. E é contra isso que a igreja tem que ficar atenta. Nós precisamos de nos atentar a isso, porque a IBR é uma igreja que nós amamos, que nós estamos cultivando com muito amor, mas a IBR pode ser destruída. E por que a IBR pode ser destruída? Quando nós baixarmos as guardas. Meus irmãos, Satanás, o inimigo das nossas almas, não pode mover uma palha contra nós. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. A igreja se levanta e porta instrumento de ataque ou de defesa? De defesa. A igreja invade o inferno. E a igreja arranca as pessoas do inferno, da vida de pecado, da vida destruidora delas, e traz para o glorioso evangelho, e as portas do inferno não prevalecem. A igreja prega a verdade, a igreja vive a verdade, e Satanás não pode contra isso, mas tem um problema. E esse problema que eu quero advertir vocês, que a igreja ela pode ser corrompida de uma forma, se ela deixar de ser pura na sua doutrina. Nós não precisamos de temer Satanás, irmãos. Mas nós precisamos de temer o nosso coração. A gente precisa de olhar para essas advertências e dizer, Senhor, não permita que sejamos assim. E eu faço a pergunta para vocês. A igreja pode ser corrompida por dentro, e como que muitas vezes a igreja é corrompida? Por meio dos seus líderes. Por isso vocês devem velar pela alma dos seus líderes. Vocês devem exortá-los, animá-los, orar por eles. Nós devemos preparar mais líderes, é isso que a gente vai fazer aí nos próximos 5 anos. A gente tem preparado o Thales, o Vinícius, o Robson, para que também sejam líderes, presbíteros, pastores, para que nós possamos cuidar do povo que o Senhor Deus tem nos confiado. E por que isso? Porque nós sabemos que uma igreja pode ser destruída por dentro. E para que a igreja não seja destruída, é necessário que haja líderes fortes, homens que são bênção para a igreja. Porque deixa eu te falar uma coisa, meus irmãos. Líderes são ou os grandes defensores da comunidade, ou eles são os seus piores vilões. Os líderes, os sacerdotes do povo naquele tempo, e os líderes no nosso tempo, ou eles são
uma grande fonte de bênção para que você cresça e frutifique, ou eles são o maior vilão da igreja. Eu quero que você pense em alguns líderes. Eu quero que você pense naquela pessoa que está afastada da igreja. E por que ela está afastada da igreja? Geralmente porque ela olhou para um líder que não refletia a glória de Deus. Ele não era aquilo que ele deveria ser. E por conta disso as pessoas se decepcionam e abandonam a fé. Mas eu quero que você olhe para a sua jornada. E muito provavelmente você admirou alguém. Você disse, que fé bela, eu quero imitar essa fé. Meus irmãos, eu lutei com pastorado durante muito tempo. Mas o que me levou ao pastorado? Eu comecei a admirar homens que eram pastores. Eu comecei a admirar o motivo pelo qual eles entregavam a vida deles, que é anunciar a beleza e a glória do Evangelho. E por admirar esses homens, eu comecei a querer ser como eles. Talvez você é assim, você conseguiu ver algum líder, alguma figura, algum irmão, que para você é um exemplo e você, poxa, eu quero imitar a fé desse irmão. Se você não tem essa pessoa, procure essa pessoa. Nós precisamos disso. A verdade é que os líderes, ou eles são os grandes defensores do Evangelho, durante toda a história nós vemos isso, homens que se levantaram contra a apostasia da igreja, ou eles são os grandes vilões da igreja. Ou eles são bênção, ou eles são maldição. Meus irmãos, o texto que a gente vai tratar hoje considera exatamente isso. Eu fiz uma introdução grande hoje, mas porque o nosso texto ele é relativamente simples. Ele está dividido em 3 partes. No final da página 3 da ordem de culto, você pode acompanhar isso. A primeira parte, meus irmãos, está do verso 1 ao verso 3. E ele vai falar o seguinte. Nosso texto pode ser dividido em 3 partes. Eu vou ler o que está na ordem de culto. A primeira parte, do verso 1 ao verso 3. Deus exorta os sacerdotes ao arrependimento e revela a eles o juízo que trará por causa das suas transgressões. Então, no primeiro momento, a gente vai ver o juízo de Deus. Deus revela aos sacerdotes o juízo que ele vai trazer sobre eles. E teve uma coisa que te assustou aí, não teve? Deus falou que vai jogar excremento na cara deles. A gente vai procurar entender o que é isso. Mas no primeiro momento, Deus traz juízo para os sacerdotes. No segundo momento, que está do verso 4 ao verso 7, nós vamos ver que esse juízo vem, porque Deus fez uma aliança de vida e paz com o povo. E os sacerdotes deveriam ser aqueles que velam por essa aliança, ensinando os preceitos do Senhor ao povo e instruindo o povo com amor. Mas, último ponto, o versos 8 e 9, mas aqueles que deveriam ser bênção para o povo se tornaram maldição. Os sacerdotes que deveriam liderar o povo em santidade e zelo pelo Senhor se desviaram do caminho e pelo seu ensino causaram a queda de muita gente. Gente, a nossa posição hoje é muito simples. Nós temos, do verso 1 ao verso 3, o juízo de Deus. Depois nós temos Deus dizendo o seguinte, do verso 4 ao verso 7, vocês, sacerdotes, deveriam ser bênção para esse povo. Vocês deveriam ser o exemplo para esse povo. Mas vocês são o contrário. Vocês não são bênção para eles. Vocês são maldição para eles. E esse vai ser o nosso caminho aí. Depois a gente vai considerar um ponto sobre a doutrina do sacerdócio universal de todos os crentes, uma doutrina protestante, em oposição à apóstata igreja romana. Hoje eu estou batendo bastante os romanos, né, tadinho deles, mas é verdade. E a gente vai considerar isso, a doutrina do sacerdócio universal de todos os crentes, e a gente vai ter um último momento, onde que a gente vai falar sobre quem é o nosso verdadeiro sacerdote. Para quem que vocês têm que olhar? Então, será que vocês precisam de olhar para mim? Olhem para mim. Ou nós temos alguém melhor do que eu? Para que eu, junto com vocês, possa apontar e diga, olhe para ele, o nosso verdadeiro sacerdote. É isso que a gente vai considerar. Portanto, meus irmãos, verso 1 ao verso 3. O primeiro versículo diz o seguinte, agora essa advertência é para vocês, ó sacerdotes. Eu vou trazer um peso, essa advertência é para vocês, e esse termo que ele usa, ó sacerdotes, é um termo de juízo. Muitas vezes, quando Deus ia trazer juízo a uma cidade, a um povo, por exemplo, ó Edom, ouça a minha advertência. Essa é a linguagem. E Deus está dizendo agora, ouça a minha advertência. Vocês sacerdotes. Deus está falando o seguinte, se no primeiro momento Deus falou para todo o povo, vocês não me amam, a partir do capítulo 1, verso 6, Deus começa a falar diretamente com os líderes do povo. É isso que Robson começou a trabalhar na semana passada e é isso que a gente vai continuar considerando. E a gente viu nas últimas semanas que a estrutura do livro de Malaquias é muito simples. Qual que é a estrutura do livro de Malaquias? Está lá na página 3 da ordem de culto. É muito simples, olha.
Deus ele faz uma afirmação, ele tem a sua tese, e aí o povo pergunta, mas como que a gente tem feito isso? O povo contrapõe Deus e Deus prova. Deus dá duas provas. E isso que a gente está vendo aqui, a gente não viu a pergunta, porque a pergunta está lá no capítulo 1. Eu quero que vocês acompanhem aí a pergunta, só para que vocês entendam um pouco daquilo que o Robson trabalhou na semana passada e um pouco do que a gente vai continuar trabalhando hoje. Onde que está a pergunta? A pergunta, a afirmação, na verdade, está lá no verso 6, no final do verso 6. Eu vou ler o verso 6 e o verso 7. Você tem a pergunta, a tese de Deus e a oposição do povo. E agora Deus está provando em dois momentos. No momento que Robson pregou semana passada e esse momento agora. Olha só, o verso 6, capítulo 1. O filho honra seu pai e o servo seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? A honra que me é devida? Se eu sou senhor, onde está o temor que me devem? Pergunta o Senhor dos Exércitos. A vocês, sacerdotes, vocês que desprezam o meu nome. Deus então está dizendo, vocês desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam, de que maneira temos desprezado o teu nome? Deus, não, o Senhor está equivocado. De que maneira o Senhor tem desprezado o meu nome? Aí Deus responde, trazendo comida impura ao meu altar. E mesmo assim vocês perguntam, de que maneira te desonramos? Ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível. E aí o Robson começou a tratar a pergunta e ela tem dois momentos. Então, Deus diz, vocês me desprezam. E o povo, não, no que a gente despreza o Senhor? Quando vocês dizem que o culto a mim é enfado. É nisso que vocês me desprezam. Quando vocês entregam um culto de qualquer maneira. Quando vocês vêm aqui para receber alguma coisa ao invés de entregar um culto agradável. É nisso que vocês desprezam. É nisso que vocês desprezam o meu nome. Vocês não se importam comigo. Deus começa a provar. E o Robson trouxe ontem, na semana passada, a advertência. E nesse momento nós temos o juízo. É como se estivesse diante de um tribunal. E aí você tem advertência, olha, isso está errado, isso está errado, isso está errado. Por conta disso tudo que vocês fizeram, agora eu trago juízo sobre vocês. E é o texto que a gente vai considerar. E para que vocês entendam tudo isso, eu vou relembrar os últimos versículos que Robson trabalhou. A partir do verso, deixa eu ver, 14. Exatamente. Deus está dizendo algo muito duro no verso 14. E eu quero que vocês guardem essa palavra, porque essa palavra se repete no nosso texto. Deus diz no verso 14, maldito seja o enganador. Guarde isso. Maldito seja o enganador, que tendo no rebanho um macho sem defeito, promete oferecê-lo, e depois sacrifica para mim um animal defeituoso, diz o Senhor dos Exércitos. Pois eu sou o grande rei, e o meu nome é temido em todas as nações. Ele está dizendo, maldito seja. O sermão do Robson terminou com isso, Deus dizendo, maldito seja. E agora, olha o que você encontra no verso 2 e no verso 3, encerrando a primeira parte da nossa exposição. Olha o que você tem aí no verso 2. Se vocês não derem ouvidos e não se dispuserem a honrar o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, lançarei o quê? Uma maldição sobre vocês. Então ele está falando no final do capítulo 1, maldito seja, e Deus está dizendo, eu vou lançar uma maldição sobre vocês. Eu vou lançar uma maldição sobre as suas bênçãos. E aí pode ser entendido de duas formas. Pode ser que Deus iria amaldiçoar o povo na sua colheita e amaldiçoar o povo naquilo que ele traz, ou seja, os sacerdotes iriam... o povo ia receber maldição e os sacerdotes iam receber maldição porque agora eles teriam recursos escassos, mas pode ser também porque os sacerdotes eles tinham uma palavra de bênção para o povo. Então eles falavam para o povo, só que Deus ia converter essa bênção do sacerdote em maldição. Tem uma bênção muito famosa, né, que Deus te ilumine, te guarde, Deus levante o rosto sobre ti e te dê a paz. Era uma bênção sacerdotal. E Deus está dizendo o seguinte, eu vou amaldiçoar a bênção de vocês. Porque não adianta vocês falarem palavras bonitas se vocês não têm uma vida íntegra diante de mim. E essa é a verdade, meus irmãos. Se nós nos sujeitarmos ao sacerdócio de homens ímpios, nós seremos amaldiçoados. Porque um sacerdote nunca é neutro. Esse é um ponto central da nossa mensagem. Nunca há neutralidade na vida de alguém. Um sacerdote, ou ele é para você e para sua família uma bênção, ou ele é para você e para sua família uma maldição. Ele pode destruir você, ele pode destruir a sua família, ele pode destruir as pessoas que estão perto de você. E aí a gente se assusta quando a gente vê um monte de pessoas destruídas. O que aconteceu com você? A igreja. Falsos mestres. Eles me destruíram. E isso é verdade. E Deus está dizendo, vocês são ímpios e por conta disso eu vou amaldiçoar a bênção de vocês.
Vocês dizem palavras de bênção. Olha só, venham aqui que eu vou dar bênção para vocês. Mas isso, na verdade, será a ruína de vocês. Eu vou amaldiçoar a sua bênção. E olha o que ele diz no verso 3. No verso 3 ele diz algo que te assusta, né? Ele diz o seguinte, no verso 3. Por causa de vocês, eu destruirei a sua descendência. Esfregarei na cara de vocês os excrementos dos animais oferecidos em sacrifício em suas festas. E lançarei vocês fora com os excrementos. Deus está dizendo o seguinte, olha, na ordem de culto, você tem um texto que te ajuda a ter uma noção disso que Deus está falando. Não é o excremento propriamente dito, né? Ou é. Né? Olha o que diz Êxodo 29, verso 13 e 14. Deus está dando ordens acerca de como os sacrifícios deveriam ser feitos. Ele diz, tire a gordura que cobre as vísceras, o lóbulo do fígado, dos rins, com a gordura que os envolve, queime-os no altar. Então isso aí, essa parte aí você vai queimar no altar. Mas tem uma outra parte. A carne, o couro e o excremento do novilho, jogue fora no acampamento. Então você tinha parte do animal que era descartada e não era entregada como oferta. Deus pegava essa parte, o excremento, as vísceras do animal e jogava fora. Deus não recebia aquele culto. E Deus está dizendo o seguinte, está vendo o sacrifício que vocês me oferecem? Eles são aquele lá, que eu não recebo. Eu vou pegar vocês, junto com essa oferta, e vou jogar fora do meu arraial. Eu não aceito nem a oferta de vocês, e nem o sacrifício de vocês, e nem aceito vocês. Eu vou acabar com a descendência de vocês. Eu vou tirar o sacerdócio de vocês, se vocês não se arrependerem. Eu vou destruir vocês. Eu vou vir contra vocês, porque eu zelo pelo meu nome. Porque tem algo muito sério aqui em jogo. Eu fiz com que o sacerdote fosse uma bênção, mas vocês transformaram ele em maldição. Vocês deveriam ser aqueles que ensinam o meu caminho para o povo, mas vocês são gananciosos, cheios de si mesmos e não pensam na minha glória. Agora eu te pergunto, como você pode ter líderes que não desejam, acima de todas as coisas, a glória de Deus? Eu te pergunto, Deus recebe o culto, o louvor desses líderes, ainda que seja algo grandioso e lindo? Ou Deus diz, eu vou pegar esse culto, eu vou pegar essas partes que vocês oferecem, eu vou esfregar ele na cara de vocês, eu vou jogar vocês, eu não recebo nem vocês, nem o culto de vocês. Meus irmãos, agora eu quero que você pense em você. Como que Deus tem recebido o seu culto? Como que está o seu coração? Você acha que Deus recebe um coração dividido? Vamos lá, como que você entrou na fé? Nós vamos ter o batismo do Somanel. A gente teve recentemente o batismo da Duda. Como que a Duda entrou na fé? Nós entramos na fé quando nós dizemos que tem algo mais maravilhoso que nós. Nós morremos para o mundo, para nós mesmos e vivendo para Deus. Nós entramos na fé com atestado de morte e de vida ao mesmo tempo, porque a nossa fé é paradoxal. Quando a gente entrega, a gente tem. Nós temos vida por meio de Cristo Jesus. Nós só temos fé quando nós somos libertos da síndrome do Narciso, que nós só olhávamos para nós, o nosso reflexo no espelho, mas acontece com nós que éramos narcisistas e encontramos alguém mais belo do que nós e agora a gente olha para ele, contempla a beleza dele e a gente deseja a glória dele e não tem mais nada para nós que importa a não ser conhecê-lo, servi-lo, amá-lo e adorá-lo. Agora eu te pergunto, como que líderes não podem ser esses homens? Como que você pode ter líderes narcisistas? Líderes que só pensam em si? Líderes que não amam a glória de Deus acima de qualquer coisa? Meus irmãos, nós precisamos de homens que amam a Deus sobre todas as coisas. Nós precisamos ser estes que amam a Deus sobre todas as coisas. Porque se nós não tivermos essa disposição de coração, você pode fazer algo muito lindo aqui. E Deus vai dizer o seguinte, eu não recebo esse culto. O que adianta? O que adianta a gente sair de casa e fazer esforço se nós não temos um coração voltado para Deus? E meus irmãos, só tem uma solução para a gente. Clamar a Deus por misericórdia. Deus, nos transforme por graça. Porque Deus está virando para esse povo que está fazendo o culto. E se você chegasse, vocês iriam falar, nossa, que culto legal. Olha o tempo, que templo, olha que coisa suntuosa. Os sacerdotes, eles sacrificam mesmo os animais, né? Eles pegam os animais lá, eles estão fazendo até que certinho. E Deus está dizendo, eu estou longe disso, eu não recebo isso, eu enjoo disso. E como o Robson disse na semana passada, tomara que alguém fosse e fechasse as portas, porque eu não recebo essa adoração. Gente, que coisa pesada. E aí eu te pergunto, por que Deus está dizendo algo tão pesado? E a resposta está
do verso 4 ao verso 7. Por que Deus está dando uma advertência tão pesada? Porque Deus tinha feito uma aliança. E essa aliança era uma aliança de vida e de paz. Acompanhe comigo, por exemplo, junto comigo, verso 4. Então vocês saberão que eu fiz essa advertência para que a minha aliança com Levi fosse mantida. Deus está falando de uma aliança que ele fez com Levi. E ele quer manter essa aliança. A minha aliança, verso 5, com ele foi uma aliança de vida e de paz. Deus havia feito uma aliança de vida e de paz. Verso 5, que na verdade lhe dei para que me temesse, e ele me temeu. Ele quem? Levi, os seus descendentes. Ele me temeu e tremeu diante do meu nome. A verdadeira lei estava na sua boca, nenhuma falsidade se achou em seus lábios. Meus irmãos, como devem ser os sacerdotes? Os sacerdotes devem ter a lei verdadeira na boca. E nenhuma falsidade deve sair dos lábios de um sacerdote. E Deus está falando, era assim que eu fiz minha aliança, e era assim que era. Aqui, ó, porque aí o verso 7, olha o que diz o verso 7, que coisa linda. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca todos esperam a instrução da lei, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Então, o sacerdote, ele deve ser alguém que tem a lei na sua boca, na sua mente e no seu coração. Ele deve não só ensinar a verdade, mas ele deve viver de acordo com a verdade. O sacerdote deveria ser alguém que conhece profundamente as Escrituras. Qual que era o problema? Os sacerdotes não conheciam. O Robson até cogitou, olha, Anderson, os comentaristas estão dizendo aqui que os sacerdotes não conhecem a lei. E aí o Robson pensou, poxa, será que eles são uma vítima? Tipo assim, coitados, eles não conhecem, então eles estão fazendo errado porque eles não conhecem. E, na verdade, o que a gente conversou é que é o oposto disso. Então eles são duplamente culpados. Eles são culpados porque eles não conhecem a lei, eles são culpados porque eles estão fazendo errado. Então tem muitas pessoas e muitos líderes que estão fazendo tudo errado. E você diz, poxa, tadinho, eles não sabem. Pois então, duplamente condenados. Eles fazem errado e eles deveriam saber e não se importam em saber. Eles deveriam ser mestres. Está dizendo aqui no verso 7, os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento e da sua boca espera-se ouvir instrução da lei. O que a gente espera de um sacerdote? Que ele instrua a gente de acordo com a lei. Como que a gente deve fazer? Só que esses homens estão perdidos. São guias cegos, que nem sabem onde estão indo, estão destruindo a vida de outros. Esses homens devem ser parados. O apóstolo Paulo diz, cale esses homens. Esses homens devem ser calados, porque eles são sacerdotes que não dizem. Ou seja, Deus está dizendo, eu fiz uma aliança para o bem, mas esse povo deturpou a minha aliança. Eles não são assim. E é a última parte do nosso sermão. Mas antes eu quero lembrar mais uma história na Sagrada Escritura, onde que o inimigo que era mais fraco venceu, não porque ele poderia atacar frontalmente, porque ele é muito forte, mas ele venceu pela corrupção interna. Vocês lembram alguma história disso na Sagrada Escritura? Com um sacerdote de Levi, com um descendente de Levi, um levita, que Deus disse, eu faço aliança com vocês. Você se lembra dessa história? Deixa eu te ajudar. Lembra de uma história de alguém querendo amaldiçoar o povo de Deus? E aí, alguém vai lá, Balaque contrata Balaão para amaldiçoar o povo. Amaldiçoa esse povo. Eu quero destruir esse povo. Eu quero acabar com os israelitas. Então vem cá e amaldiçoa esse povo. E aí ele tenta e não pode amaldiçoar. Eu não posso amaldiçoar o que Deus abençoou. Eu não posso fazer isso. Isso está lá em Números capítulo 24. Balaão tentando amaldiçoar e ele não pode amaldiçoar. Só que algo acontece. E aí a gente não lembra esse final da história. Porque a gente para nessa parte. Olha só. Eles não podem nos amaldiçoar. E essa é uma verdade, gente. Deixa eu te falar. Você não tem que ficar com medo da mandinga que alguém fez contra você. Satanás se levantou contra mim. E agora diz que essa coisa aqui é uma coisa amaldiçoada. Dá graças e come. Maior é o que está em nós, irmãos. Nosso Deus é poderoso. A gente tem que parar de ser místico. Com misticismo assim, ai meu Deus. Gente, nós estamos na mão do Deus Todo-Poderoso. E o inimigo, ele pode... O que eu preguei para vocês aqui em Timóteo? Eu disse que Satanás, ele quer destruir a minha alma. De forma especial, meu irmão, ele está com a arma mirada na minha cabeça. Por quê? Porque ele sabe, se ele destruir um líder, imagina se eu cair em adultério. Imagina se eu faço um pecado assim muito grave, sei lá. A fé de muitos pode ser abalada. E o evangelho vai receber vergonha. Satanás, ele quer me peneirar, quer me destruir.
E agora, ai meu Deus, eu estou com medo? Não, por quê? Eu tenho medo de mim mesmo, não dele. Porque o único meio que Satanás tem para me destruir é o meu próprio pecado. Então eu preciso de olhar para o meu coração e olhar para a palavra como espelho da minha alma e falar, Senhor, tem misericórdia de mim, me ajude a manter firme. Mas não é ficar temendo Satanás. Sim, ele quer me destruir, mas ele não vai me destruir. Sim, ele quer destruir a IBR, mas ele não vai destruir a IBR, porque a IBR não é minha. A IBR é do Senhor. A igreja de Cristo vai triunfar, irmãos. Não tem crente medroso. Se um político X ganhar, vai acabar com a igreja. Vai acabar com a família. Que tipo de Deus você crê? Se vir alguns inimigos, alguém que ataque a igreja, vai purificar a igreja. E é bom, porque os falsos vão embora mesmo. Mas a igreja de Cristo vai permanecer. Deixa eu te falar, se acontece algo que a igreja é perseguida, a igreja de Cristo brilha. Quanto mais treva tiver, mais a igreja de Cristo brilha. Sabe por quê? Porque se vem um recesso, uma fome, sabe o que a gente vai começar a fazer? Dividir os nossos bens. Acolher uns aos outros. A gente vai fazer isso, gente? E a glória de Deus não vai ser manifesta de forma mais clara ainda? Agora, é claro que eu não quero perseguição. É claro que eu não quero político X, vocês me entendem, né? Mas, eu confio no meu Deus. Nosso Deus é soberano e a nossa vida está na mão do nosso bom Deus. De modo que venha a bênção e venha a maldição. Ele pode quebrar a gente, mas ele vai fazer de novo. A nossa confiança está nele. Nele nós podemos descansar, meus irmãos. E aí, qual que é o fim da história? A igreja, eles querem... Balaão quer amaldiçoar, e ele pode amaldiçoar, gente? Não, não pode amaldiçoar. Deus não permitiu, então não vai. Pode querer amaldiçoar, mas não vai. Se Deus não permitir que isso aconteça, não vai acontecer. Igual na história, na vida de Jó, né? Calvino ou Lutero, não esqueço quem disse, mas diz que Satanás é o cachorro na coleira de Deus. Então, tipo assim, ele vai até aqui, ó. Até aqui eu deixo, vai. Toca na vida dele, toca nos bens dele, mas não toca na vida dele. E o que Satanás faz? Obedece. Isso deve nos humilhar, né? Porque Satanás obedece. E você? Obedece? Quando Deus diz, vai até aqui, filho. Você diz, não, meu corpo, minhas regras. Minha vontade, minhas regras. Minha vida, minhas regras. Meu desejo, minhas regras. Você está disposto a dizer, não, Senhor, eu te obedeço. Porque isso é fruto de um coração que encontrou o Senhor. Encontrou o Rei dos Reis. E é livre agora. E não pode ser destruído. Essa pessoa não pode ser destruída. Ainda que ela perca algumas coisas aqui ou lá, vai chegar um dia onde que o Senhor vai, venha, filho bendito, para o reino que te preparei. E as pessoas vão olhar para você, nossa, que pessoa tola, ele só está perdendo. Mas na verdade a gente ganha. Porque a gente ganha quando a gente entrega, e a gente serve, e a gente preocupa com o outro. Nosso reino é lindo, irmãos. Esse reino que a gente pertence, que Deus ajude a gente. E aí, a gente fica assim no fim da história triunfalista. Tá, Balaão queria destruir e o quê? Não conseguiu. Né? Só que o capítulo 25 começa o seguinte. Mas o povo viu as mulheres moabitas. Deus disse que eles não deveriam se relacionar com elas. Mas eles se relacionam com elas. E aí agora eles começam a adorar os deuses das mulheres moabitas. Eles começam a servir e a desobedecer a Deus. E quando acontece, é a praga de Baal-Peor. Deus mata 24 mil do povo. E aí quando um homem está lá no seu acampamento junto com uma moabita, tem um cara chamado Finéias, um levita. Ele pega, ele mata os dois. E quando ele mata, Deus aplaca a sua ira. Fala o seguinte, agora vocês agiram, eu vou parar de agir. Porque se ele não agisse, meus irmãos, ia ser muito pior do que 2 mortes. Já tinha 24 mil e estava contando. Então aquele homem ataca e mata aqueles adúlteros. E Deus aplaca a sua ira. E Deus diz algo muito interessante. Agora eu quero te perguntar, por onde veio a corrupção? Eu te pergunto, Satanás poderia... Quando eu digo que alguém que é um exército muito mais fraco pode vencer um exército muito mais poderoso, quem que é o exército muito poderoso? Somos nós, a igreja. E o inimigo é fraco. O inimigo das nossas almas é fraco. Ele pode atacar frontalmente, ele nunca vai conseguir, mas ele tem uma estratégia que ele sempre usou durante toda a história e a gente não presta atenção nela. Está na Sagrada Escritura, está em toda a história. Ele tem uma estratégia. Quando ele não consegue atacar frontalmente, ele corrompe internamente. E aí ele consegue amaldiçoar o povo. E aí o povo recebe destruição.
E aí olha o que é dito, está aí na página 4 da ordem de culto, caminhando para o fim da nossa exposição. Página 4 da ordem de culto, eu coloquei o texto. Eu vou ler toda essa segunda parte, né? Por que que o juízo vem? O juízo vem porque Deus fez uma aliança de vida e de paz com o povo, e os sacerdotes deveriam ser aqueles que velam por essa aliança, ensinando os preceitos do Senhor ao povo e instruindo com amor. Os sacerdotes deveriam ser o líder no ensino da lei do Senhor. Mas aí, eles desobedecem. E aí tem esse caso aí, que é o caso da aliança, porque Deus diz reiteradas vezes, no verso 4 e no verso 5, eu fiz uma aliança com Levi. Que tipo de aliança é essa? Olha só, por Moisés e Arão serem da tribo de Levi, a tribo de Levi ficou em evidência. Foram os levitas que executaram a ordem de Moisés depois do incidente com o bezerro de ouro. A aliança de paz está relacionada com Finéias, que era da tribo de Levi. Olha o que diz o texto. Deus está falando de uma aliança de paz. E que essa aliança que ele fez com os descendentes de Levi era uma aliança de vida e de paz. Só que os descendentes de Levi fizeram errado. Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, sacerdote, desviou a minha ira sobre os filhos de Israel, pois foi zeloso e com meu zelo no meio deles. Portanto, dize, eis que lhe dou a minha aliança de paz. E ele e a sua descendência depois dele terá a aliança do sacerdócio perpétuo, porque teve zelo pelo seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. Então, Deus está dizendo, eu fiz uma aliança com os filhos de Levi, para que os levitas fossem sempre fiéis. E essa aliança que eu fiz com eles era uma aliança de vida e de paz. O que Deus intentava fazer com a aliança? Dar paz ao povo. Só que qual que era o problema para a gente caminhar para o nosso fim? O problema é que aqueles que deveriam ser exemplo se corromperam. Olha aí o verso 8 e o verso 9, os dois últimos versos. Verso 8 e verso 9. Mas vocês se desviaram do caminho e pelo seu ensino causaram a queda de muita gente. Vocês quebraram a aliança de Levi. Lembra a aliança de Levi? Vocês quebraram a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso eu fiz com que fossem desprezados e humilhados diante de todo o povo, porque vocês não seguem os meus caminhos, mas são parciais quando ensinam a lei. Então esses homens eles eram parciais quando eles ensinavam a lei. O que é ser parcial? É você ensinar a lei com um objetivo, ou você dá uma ênfase que não é que você não ensina a lei, você ensina a lei, mas você ensina a lei em benefício próprio. Não tem? Vamos falar aqui dos dízimos. Malaquias. Tragam dinheiro, roubará o homem a Deus. Por quê? Eles estão ensinando a lei, mas eles estão sendo parciais na forma de ensinar a lei. Eles ensinam aquilo que lhe convém da lei, mas não ensinam um todo da lei. Por isso eles são malditos. Lembra das primeiras palavras? Malditos do sermão do Robson e malditos aqui? Vocês são malditos porque vocês quebram a minha aliança. Vocês são parciais ao aplicar a lei, ao ensinar a lei. Vocês são parciais, por isso vocês são desprezados. Vocês me desprezam, mas eu desprezo vocês. Vocês me desprezaram porque vocês não fazem caso de mim, mas eu desprezo vocês. Eu não recebo o culto que vocês me entregam. E vocês precisam então de arrependimento. E a verdade, meus irmãos, quando nós ensinamos essa mensagem, o que fica claro para a gente é que, primeiro, os sacerdotes eles são grande parte responsáveis. Então o problema aí é contra quem? Contra os sacerdotes. E se a gente pudesse importar para os nossos dias e aplicar essa mensagem, seria contra quem? Contra os líderes da igreja, correto? Mas a gente não é romano. Nós somos protestantes, batistas reformados. E o que isso significa? Que nós temos uma doutrina que chama doutrina do sacerdócio universal de todos os crentes. E essa doutrina acabou com a usurpação de Roma. Roma, porque eles queriam ainda poder, eles diziam, nós somos sacerdotes e vocês não sabem nada. Portanto, se vocês tiverem alguma coisa aí, vocês têm que confessar para mim. E aí vocês confessam para mim e aí eu vou ver que tipo de penitência vocês têm que fazer e eu vou entregar para vocês, porque eu sou o sacerdote. Quem é o sacerdote? Eu sou o mediador entre Deus e vocês, que não sabem nada. Então a igreja romana, que é uma igreja apóstata, fez uma divisão entre clero e laicato. Clero é os que sabem, os sacerdotes, e o laicato são os que não sabem. Mas o que diz a Escritura?
Em 1 Pedro 2,9 diz, vocês são um sacerdócio real. Em Apocalipse 1,6, ele nos constituiu um reino de sacerdotes. Então nós somos um reino de sacerdotes, nós somos sacerdotes uns dos outros. Mas parece que a gente tem uma visão meio romana ainda das coisas. Porque você vai pedir a oração do pastor. Porque a oração do pastor, ela tem mais poder, né? Certo? Errado. Sim, o pastor deve orar por você. Só que nós devemos orar uns pelos outros. Nós devemos ser sacerdotes uns dos outros. Portanto, os santos, para nós, não são santos, os santos que podem interceder de verdade, não são santos mortos, são santos vivos. Os santos vivos podem interceder. E quem são os santos vivos? Nós somos os santos vivos. Nós somos aqueles que devem interceder uns pelos outros. Portanto, se isso está batendo no sacerdote, está batendo em todos nós, porque nós devemos ser exemplo de vida cristã para os nossos irmãos, ser exemplo uns para os outros e cuidar uns dos outros. Aquilo que os sacerdotes tinham como aliança de vida e paz, nós temos agora como aliança de vida e paz, e nós devemos viver assim. Agora, duas coisas que é importante quando a gente ensina sobre a doutrina do sacerdócio universal de todos os crentes. A verdade, então, é que todos nós intercedemos uns pelos outros, oramos uns pelos outros, colocamos as causas uns dos outros diante de Deus. Mas isso não significa que Deus não tenha líderes com autoridade na igreja. A gente expôs Timóteo, e isso é verdade. Deus dá pastores e mestres para a igreja, eles têm a sua autoridade, nós devemos submeter a isso. Não significa outra coisa que as pessoas acham, que nós somos sacerdotes de nós mesmos. Quando nós dizemos que somos sacerdotes uns dos outros, é diferente de eu dizer que eu sou sacerdote de mim mesmo. Ou seja, se eu sou sacerdote de mim mesmo, eu nem preciso da igreja. Eu mesmo me viro com Deus aqui, eu sou o meu sacerdote. Mas a Bíblia diz que nós somos sacerdotes uns dos outros, então nós precisamos uns dos outros. E a doutrina do sacerdócio universal nos envolve com a igreja e nos coloca no meio da igreja, porque nós precisamos da intercessão dos nossos irmãos. Nós precisamos da exortação dos nossos irmãos. E aí eu quero ler o final que está aí na página 5, para que vocês entendam isso de forma profunda. Vamos lá. O sacerdócio pertence a toda a igreja e é tanto uma responsabilidade quanto um privilégio. Os ofícios sacerdotais são propriedade comum de todos os cristãos e não prerrogativa especial de uma casta seleta de homens. Lutero enumerou algumas funções sacerdotais que pertencem a toda a igreja. Pregar a palavra de Deus, batizar. Deixa eu dar uma pausa aí. Tudo que a gente faz tem um sentido, né, gente? Por que não sou eu que batizo? Nós já fizemos 5 batismos aqui na IBR. 5 batismos. E o que aconteceu com todos esses batismos? Nós vamos fazer o 6º batismo, que sou Manel. E o que aconteceu em todos esses batismos? 2 pessoas batizam, porque nós estamos dizendo que o batismo pertence ao corpo de Cristo. E que nós, que estamos sendo representados por esses 2 irmãos, temos responsabilidade com aquele que nós acabamos de batizar. Nós temos responsabilidade com ele. Por isso não é só minha responsabilidade, como eu, o sacerdote, o ungido e tal. Vamos lá. Se eu tenho uma doença, um câncer terminal e fico 6 meses fazendo quimioterapia, estou fora da igreja. Vocês vão ficar 6 meses sem a ceia do Senhor? Uma pessoa precisa ser batizada, vocês não vão. A quem pertence o batismo? É a igreja, a reunião dos crentes. Esse domingo eu estava em Ouro Branco. O Robson e o Vinícius dirigiram um culto. Vocês ficaram sem ceia? Vocês ficaram sem ministração da palavra? Porque as coisas acontecem independente de mim, irmãos. A palavra é de Deus e fala com os homens. E tem outra. A ceia é do Senhor e é do povo do Senhor. E vocês ministraram a ceia. Vocês receberam a palavra pregada e vocês receberam a palavra visível. Porque não depende de mim. Isso é glorioso, gente. Nós somos sacerdotes uns dos outros. Né? Então, nós temos tudo isso. É o batismo, celebrar a Santa Comunhão, carregar chaves, que abrir, tudo aquilo que ligar na terra será desligado no céu, tudo que desligar na terra. Nós podemos atestar isso. Não é ninguém que diz o seguinte, eu sou cristão segundo mim mesmo. É a igreja que olha para ele e diz, a sua fé é a minha fé. Portanto, eu vou ligar você à membresia da igreja e você vai ser ligado no céu. Se você vive uma vida ímpia, nós desligamos na terra e é desligado no céu. Por isso que não existe crente sem igreja. Crente sem igreja não é crente. O crente está inserido numa comunidade, o crente agora faz parte de um corpo, o crente agora ama o que Cristo ama a igreja, Cristo se entregou pela igreja. Você não pode dar ceia para você mesmo, ou você dá. Eu me autodou. Não, alguém que dá para você, você recebe, porque alguém reconheceu em você. Por isso, essa é a beleza da doutrina do sacerdócio universal de todos os crentes. As chaves, o orar uns pelos outros e o julgar a doutrina. Então vocês devem
orar uns pelos outros. Eu devo orar uns pelos outros. Por vocês, óbvio. Eu sempre vou orar por vocês. Mas como um irmão, como um igual, como o primeiro entre os iguais. E julgar a doutrina. Vocês devem julgar o que está sendo pregado. Sabe por quê? Para que a igreja não seja destruída de fora para dentro. Vocês estão entendendo? Que só tem uma forma do nosso inimigo nos destruir. É quando você não faz sua função. Quando você é negligente e aí a igreja está vulnerável. Porque a igreja é uma cidade fortificada. Mas se você não segura o seu muro, se você abre o seu muro, se você não se importa com doutrina, se você não sabe o que está sendo ensinado, se você não conhece a Escritura, se você tem 300 anos de crente e nunca leu a Bíblia, como a igreja vai ser protegida com crentes assim? Por isso você precisa, irmão. Isso é uma exortação para você. Para que você não seja um sacerdote michuruco, um sacerdote que Deus não recebe o culto, mas que você seja um sacerdote que tenha vida e paz, que Deus possa receber o seu culto. E eu continuo aí. É importante ressaltar que a doutrina, isso aqui eu não vou explicar não, porque eu já falei, mas eu quero ler. É importante ressaltar que a doutrina do sacerdócio universal não significa, em primeiro lugar, que não haja posição de autoridade e liderança na igreja. Em segundo lugar, que cada cristão é seu próprio sacerdote. Somos sacerdotes uns dos outros, o que implica que ninguém pode ser um cristão sozinho. Assim como não podemos nascer de nós mesmos ou batizar a nós mesmos, da mesma forma não podemos servir a Deus sozinhos. Ou você batizou a si mesmo? Você se auto-matou e se auto-ressuscitou? Não, você precisou de alguém. Da mesma forma que a vida da igreja é uma vida em comunidade, meus irmãos. Assim, a igreja é a communio sacro... Como que é? Sanctorum. Sei falar em latim não. Mas é a comunidade dos santos. Para os protestantes, os santos que podem interceder por nós estão vivos, não mortos. Olhe para o seu irmão, o santo vivo, que é seu próximo, o nu, o faminto, o sedento, o pobre que tem esposa e filhos e sofre humilhações. Dirija sua ajuda a eles, sirva-o com alegria, comece o seu trabalho aqui. Uma comunidade de intercessores, um sacerdócio de amigos que se ajudam, uma família em que as cargas são compartilhadas e suportadas mutuamente. Essa é a comunhão do santo. Gente, o que é a igreja? Eu quero encerrar lembrando vocês dessa verdade. E no último momento, quem que é o nosso sumo sacerdote? A primeira verdade que eu quero lembrar vocês, antes da gente encerrar essa mensagem, que nós somos um sacerdócio de todos os crentes. Nós somos uma comunidade de intercessores. Nós somos uma família que carrega as cargas uns dos outros. Gente, isso é verdade em relação a nós? Isso é verdade em relação... Porque é isso que nós devemos ser como igreja. Nós devemos ser aqueles que intercedem uns pelos outros. E desse modo, gente, as portas do inferno não vão prevalecer. A igreja de Cristo vai avançar. Porque deixa eu falar, não existe nada mais lindo, e mais maravilhoso e mais cativante do que a igreja de Cristo. Não existe. Só que a gente não consegue enxergar a igreja, porque a gente não é igreja. Será que a gente é igreja? Será que as pessoas que olham pra gente, olham e dizem, que coisa magnífica, essa é a igreja, eu quero fazer parte desse povo. Eles dizem, nossa, quero distância desse povo. Como que nós temos testemunhado a nossa fé? Que tipo de reino de sacerdote nós somos? E no fim das contas, meus irmãos, essa mensagem não é para que você olhe para mim e diga, olha, o Anderson é um bom sacerdote. Eu sou sacerdote na medida que você é sacerdote. E nós juntos somos uma comunidade de sacerdotes que intercedem uns pelos outros. Mas nós somos apenas uma figura, um vislumbre do verdadeiro sacerdote. E eu pedi para você guardar uma palavra para o final. Você lembra qual é? Muito grande, né? Mas eu vou amarrar essa mensagem. Qual foi a mensagem, a palavra? Guarda essa palavra. Eu disse isso. Alguém consegue lembrar? Página 5, gente. Página 6. Só que está escrito aí 5, porque eu errei. A última parte da ordem de culto, onde tem ceia do Senhor, oferta. A última coisa. 2 verdades que eu quero lembrar para você. A palavra que eu pedi para você guardar foi maldição. Falei, lembra? O Robson falou de maldição no sermão passado. E aqui Deus está falando maldito, eu vou esfregar excremento na cara de vocês. E Deus está trazendo juízo, maldição, maldição. Eu vou amaldiçoar suas bênçãos. E a gente fica assim, como assim? E de fato, nós merecíamos a maldição, mas a Sagrada Escritura nos diz em Gálatas que Deus, o Cristo, levou a nossa maldição, se fazendo maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Meus irmãos, nós não somos malditos, porque Cristo se fez maldito em nosso lugar. Vocês lembram lá de Gênesis capítulo 3? Quando há a queda, então Deus diz, maldito é a serpente, dentre todos os animais selvagens.
E Deus diz, maldita é a terra, porque vai nascer espinhos, enfim. Mas Deus não diz, maldito é o homem. E por que não? Por que Deus não diz, maldito é Adão e Eva? Eles que deveriam ser malditos. Por que Deus não diz isso? Porque um cordeiro foi morto lá, para cobrir a vergonha daquele que deveria ser maldito. Porque aquele cordeiro simbolizava o verdadeiro cordeiro que tira o pecado do mundo. E ele se torna maldito em nosso lugar. Ele carregou a nossa maldição. Por isso que a gente cantou, és o cordeiro. E pelos nossos pecados foi esmagado sem dizer uma só palavra. Ele é o nosso cordeiro. Ele é o nosso bendito, santo e maravilhoso sacerdote. E agora eu quero dizer para vocês, meus irmãos, não olhe para mim, mas olhe para aquele que eu estou olhando. Olhe para Cristo, o nosso Salvador. E eu quero encerrar com o texto de Hebreus, capítulo 4, que está na ordem de culto, e diz o seguinte: visto que temos um grande sumo sacerdote. Se a gente ficou ouvindo aí o tempo todo de sacerdotes e juízos sobre sacerdote, e malditos são os sacerdotes são errados, agora, com todo da revelação, a gente sabe que temos um grande sumo sacerdote. Jesus, o Filho de Deus, que penetrou nos céus. Retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote como os sacerdotes da tribo de Levi. Não temos um sumo sacerdote como esses homens maus. Não temos um sumo sacerdote como aqueles pastores que machucaram vocês. Nós temos, meus irmãos, um sumo sacerdote. Não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. E a pergunta final que eu faço para você é: você precisa de ajuda? Você pode ser destruído? A igreja de Cristo pode ser destruída? E só há uma resposta para isso, só se for internamente. Você só é destruído se você abandonar a sua confiança. Se você abandonar o seu Senhor. Se você rejeitar o seu Senhor.